Do Maná do Céu para você, bom dia! O Maná de hoje constrói, desconstrói para construir. Eu vou estar lendo em Gênesis 40, versículo 9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim. Quando hoje Deus me falou, constrói, desconstrói para construir, né? E me levou a ler esse versículo aqui falando, né, de quando José estava preso e aí foi um copeiro-chefe também foi preso e foi quando ele deu a interpretação do sonho, né, para o copeiro-chefe. E foi quando o Senhor estava falando do que? Constrói, porque José, ele construiu ali, né? Como que ele construiu? Ele deu a interpretação, fez amizade com o copeiro-chefe e deu a interpretação do sonho. E aí fala, né? Quando o Senhor falando desconstrói, né? O que desconstrói? Porque tanto o José e o copeiro-chefe, eles foram presos, ou seja, vamos olhar para o contexto hoje, foi humilhado, né? Ele não queria estar numa prisão. Só que aí nesse versículo aqui traz, né? O Senhor fala assim, traz muito claro, porque o copeiro-chefe, ele estava lá trabalhando, foi preso. Só que lá dentro ele também teve um sonho. E Deus tinha colocado José lá para dar a interpretação para ele. Ou seja, mesmo preso, o Senhor estava ali com eles, tanto com o copeiro-chefe como com José, porque o copeiro-chefe ali, ele teve um sonho sabendo que ele ia sair dali, né? E ó, ele viu uma videira, ou seja, tinha algo grandioso para ele. Mas o Senhor também deixou José ali. Para José também estava preso. E Deus colocou alguém ali para ter um sonho, o copeiro, e ali Deus usou ele dentro ali, né? Tanto usou ele para dar a interpretação do sonho. Mas, ó, tanto um quanto o outro foi para construir algo. Porque aí, ó, quando o Senhor fala aqui para construir, José, ele foi preso através, né, dele preso. Ou seja, desconstruiu, né? Imagina, tudo que ele viveu, a gente sabe a história, né? Que os irmãos fizeram com ele. Mas ali ele teve que desconstruir, tipo, ir pra prisão. Ali da prisão ele conheceu o copeiro-chefe. Lá do copeiro-chefe, o copeiro-chefe depois falou, né? Que ele foi usado para dar interpretação, ou seja, ele construiu algo, né? Teve que viver um momento ali, vamos dizer, voltar, né? Porque quando fala desconstruir, é desfazer. E ali, tipo, teve que desfazer, voltar, ou seja, foi para prisão. Mas para construir algo, porque através de dentro da prisão que o copeiro-chefe conheceu ele, e depois, né, Faraó falou dele para Faraó, né? Faraó teve um sonho, ou seja, Deus deu um sonho para Faraó, né? Depois José foi lá, deu a interpretação para Faraó e a gente sabe toda a história de José, que foi linda, né? Mas aqui fala, ó, aqui é tão tremendo porque olha para Deus inicia com José, né? Ó, primeiro José vai preso. José tem a interpretação de sonhos. Deus deu a graça para ele interpretar os sonhos, né? Mas aí colocou alguém lá dentro da cadeia também, ó, tanto um quanto o outro, para ir dentro da cadeia para quê? Para ter um sonho, né? Deus deu um sonho para ele e aí usou José para dar a interpretação do sonho, e tanto um quanto o outro, eles ali desconstruíram algo dentro dele, porque imagina você ir preso, você está vivendo sua vida aqui normal, você vai preso, ou seja, tem que desconstruir toda a imagem sua, desconstruir tudo sua imagem, mas para quê? Qual foi o final? Para construir tanto o copeiro-chefe, que depois, né, voltou para o posto dele, e olha o sonho que ele teve, ele estava vendo uma videira, ou seja, dentro da cadeia Deus abriu a visão, deu o sonho para ele que ele tinha algo grandioso, ali era só um tempo que ele estava passando ali, mas foi o momento dele conhecer José, e através de José, ele pôde falar de José para Faraó, mas olha que interessante como Deus vai levando, né, tudo, né, ligado mesmo, porque aí quando José, ele
o copeiro lá na frente lembra de José, fala dele, o faraó tem um sonho, ou seja, mais um sonho, e a hora que o copeiro fala de José, que lá dentro da cadeia, ou seja, José construiu, né, quando fala constrói, construiu ali, né, dentro da cadeia ele construiu. No momento ali, imagina, ele poderia ali falar, ai, eu não vou, não. Deus me colocou aqui, por que, que eu estou vivendo isso? Eu não, né? Por que, que ele estava lá, né? Então, mas não, ele ali construiu algo dentro ali da cadeia, né? Ele mostrou o que Deus já tinha dado para ele. Ali, então, isso traz para a gente hoje, né? Às vezes a gente vê o contexto tudo, a gente está vivendo uma situação e a gente ainda mais ali, nesse momento o Senhor está falando, constrói. O Senhor já está falando, independente do que você está vivendo, constrói. Porque às vezes a gente acha que a gente está voltando, que a gente está perdendo, mas é a hora onde a gente constrói que vai acontecer algo para construir algo eterno. Porque olha o que aconteceu com José. Depois ele foi o rei, né, do Egito, e Faraó deixou tudo na mão dele, né, confiou tudo nele. Então, mas como que aconteceu isso? Primeiro, ele foi preso, mas lá dentro Deus falou para ele, constrói. É isso que Deus está falando para nós. Hoje, talvez o nosso contexto não está favorável, né? Não tá, a gente olha, mas o Senhor falando, constrói. E aí ele está falando, desconstrói. E quando ele fala desconstrói, isso daqui, né, trazendo para o nosso dia de hoje, é os nossos pensamentos, é coisas que a gente tem que falar para o Senhor, Senhor, o que eu preciso mudar, o que o Senhor precisa desconstruir, porque através disso, nesse momento que a gente vai estar, né, porque na prisão não era favorável, José não merecia estar ali, mas através dali, o que aconteceu com ele, depois que ele saiu? Tanto o copeiro, né, teve um sonho da videira, o copeiro depois, ele foi tanto, voltou para o posto dele, né? E depois ele foi, tipo, também reconhecido e ele foi usado para falar para Faraó, né? Que conheceu alguém, ou seja, Faraó que colocou ele na cadeia e depois ele ainda abençoou Faraó, falando que tinha, né? Conheceu um jovem lá na cadeia que deu a interpretação, que ele teve um sonho lá e o jovem deu a interpretação para ele. E Faraó precisava de alguém para dar a interpretação. E aí, o que aconteceu? Deus é tremendo, Deus faz tudo, né? Tudo perfeito, maravilhoso. Mas aí lá, o que aconteceu? O Faraó precisou de quem? Aí foi onde o copeiro falou da onde? De José. E foi quando José, né, aí pediu para chamar José. E o que aconteceu com José? José deu a interpretação do sonho para Faraó e se tornou o rei do Egito, né? Então é isso que o Senhor está falando hoje para a gente. Constrói. Desconstrói. Para construir. Desconstruir é tudo que a gente está construindo, que já está dentro da gente. Não consigo. Ah, minha vida é assim mesmo. Ah, eu vou viver assim mesmo. Ah, não preciso mudar. Já estou indo mesmo. Vou continuar indo. Não, o Senhor está falando hoje, nesse dia para nós. Para a gente construir, para a gente desconstruir, para construir. Porque José, o que ele fez lá dentro da cadeia? Ele construiu algo, construiu amizade, né, contato, né, deu interpretação, deixou Jesus usar ele lá. Ele poderia ter se revoltado, mas ele construiu. Mas ele estava como? E ele desconstruiu tudo que ele poderia ter guardado mágoa dos irmãos dele, ter revoltado com Deus. Mas não, o que ele fez? Ele desconstruiu tudo isso dentro dele. Deixou Jesus usar ele. Porque às vezes a gente está vivendo uma situação, é a hora que a gente murmura, que a gente fala, não, aí o que ele fez? Ele desconstruiu tudo isso. Deixou isso, falar, não, peraí, desconstruiu. Porque muitas das vezes a gente tem que fazer isso nas nossas vidas. Isso o Senhor está falando para a gente, desconstrói tudo que a gente está fazendo. E quem que vai mostrar isso para a gente? É Deus, porque foi Ele que nos falou hoje pela manhã. Constrói. E aí ele está falando, desconstrói. Para quê? Para construir. E aí foi isso que José fez. Olha lá, José. E o copeiro também. O copeiro estava trabalhando, teve um desentendimento lá com o rei, foi parar na cadeia. Mas na cadeia, ele teve um sonho. E depois que ele saiu da cadeia, o faraó entregava o copo, né? Ele voltou pro posto dele e o faraó honrou, tipo assim, reconheceu, entregou o copo na mão dele. E aí fala de José. José estava lá com o pai, os irmãos, fez tudo aquilo com ele, colocou ele na cadeia. Só que na cadeia ele tinha tudo para começar. O que ele fez? Ele na cadeia, naquele momento dele, o que ele fez? Ele construiu algo.
só que ele teve que desconstruir. Imagina dentro da situação em que ele estava, tanto o copeiro como o José, eles poderiam ter guardado mágoa, ficado com raiva, revoltado com Deus, e não deixar, né, não deixar Deus usar ele ali. Não, o que Deus fez? Deus tanto ali fez, ó, tanto deu esperança para o copeiro como para José. E aí, o que aconteceu com eles? Quando eles saíram, o Senhor já foi lá trabalhando no coração do faraó. O faraó que tinha colocado ele na cadeia, ele abençoou o copeiro, né? Trouxe ele de volta lá, reconheceu que dá o copo na mão dele e honrou, né? Fala da honra. E aí também foi abençoado com José, porque José que deu a interpretação para ele. E depois ele cuidou de tudo. E é isso que o Senhor está falando hoje pra gente, né? Constrói, desconstrói para construir. E eu desconstruir, eu fiquei pensando, por que o Senhor fala pra gente desconstruir, se Ele tá falando pra gente construir? Porque o que nós vamos desconstruir é o que nós trouxemos pro nosso coração. O que nós trouxemos, que muitas das vezes falta de perdão, querer fazer as coisas do nosso jeito, trazer coisa do passado, coisa que precisa tirar. Então o Senhor está falando desconstruir, porque o Senhor não vai falar para nós desconstruir coisa que Ele fala para a gente construir, porque o que Ele faz é eterno, o que Ele faz é perfeito. Então se Ele está falando para a gente desconstrói, é coisa que nós fizemos com o nosso próprio eu. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e fala para Ele controlar a nossa vida, quando a gente entrega o controle totalmente para Deus, é isso que Ele faz com a gente. Ele vai nos direcionar o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa tirar, para a gente chegar no propósito que Ele tem, no plano maior, que é a gente morar na eternidade. Mas aqui na terra, o que é? Nós estamos caminhando com o Espírito Santo. Então é dele, com Ele e para Ele. Então tudo que nós fizer aqui, né, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida, nós somos filhos, e o filho obedece. Então aqui o Senhor está falando da obediência, o Senhor está falando da prática, porque José ali dentro, ele da cadeia, ele obedeceu a voz do Senhor, ele sabia, né, porque ele poderia falar, eu sei, não, mas eu não vou não me colocar aqui, não, mas o que ele fez? Ele obedeceu ali e praticou o que o Senhor colocou dentro dele, deu a interpretação, e ele, qual foi o final dele, né? Então, e a gente fala até hoje muito dele, né? E é isso que o Senhor está falando hoje pra gente. Constrói, desconstrói para construir. Que nesse dia nós possamos praticar isso, né? Ouvir a voz do Senhor, obedecer, né? Pra gente viver algo maior com Ele, porque tudo que o Senhor faz é eterno. O que o Senhor faz em nós não é pra gente desconstruir, entendeu? Mas o que nós vamos desconstruir é algo que precisa ser tirado, que precisa refazer, que está fora dos planos de Deus. Mas o Espírito Santo que vai nos mostrar isso. Então, que nós possamos hoje estar atentos à voz do Senhor e praticar, né? Para a gente construir, desconstruir, né? Para construir algo eterno. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse maná, eu te louvo e te agradeço por esse dia, por a tua misericórdia, ó Pai, nos acordar, nos dar um dia lindo, maravilhoso para nós viver, mas o Senhor já está falando hoje que nós precisamos, ó Pai, para a gente construir, desconstruir, Pai, para construir algo eterno, que é só o Senhor que pode nos direcionar, Pai, que nós possamos estar com o coração ensinável, Pai, a Tua voz, ó Pai, ao Teu direcionamento, a fazer o Teu querer, Pai, porque nós fazemos, ó Pai, mas é o Senhor que completa a obra, Pai, nada sai fora de Ti, tudo está no Teu controle, que nós possamos Te obedecer nesse dia, fazendo, ó Pai, sabendo que nosso Senhor está levando a gente a viver algo maior, construir algo que é eterno, Pai. Assim é minha oração, eu já te louvo e já te agradeço nesse dia, no nome que é poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, que Jesus te abençoe, te guarde, se inscreva, compartilhe e deixe Jesus te usar, tchau!